Mais uma vez nos reunimos para dar sequência à leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, Médium de Valdo Franco e o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 10. Morrer e libertar-se. A movimentação prosseguia mais intensa nas atividades do posto central à medida que a madrugada avançava. Chegavam os socorridos de emergência dos subpostos para o conveniente repouso que os prepararia para a transferência definitiva rumo aos núcleos espirituais, ao tempo em que outros necessitados eram recambiados para assistência competente. Logo chegáramos ao módulo central e um cooperador veio informar o mentor sobre dolorosa ocorrência que exigia sua presença, generosa e sábia. Depois de registrar o local do acontecimento, esse convidou-nos e partimos. Os desfiles das escolas de samba continuavam pelo amanhecer e os foliões permaneciam excitados na disputa de lugares de primazia para suas agremiações. As arquibancadas estavam repletas, os refletores de televisão, as equipes de imagem e de rádio agitavam-se, colhendo takes de acontecimentos mais ruidosos para os seus aficionados, sempre ávidos pelas impressões fortes. À regular distância do local para onde nos dirigíamos, vimos a agitação do aglomerado espiritual de características inferiores. A psicosfera densa tresandava, com odores carregados e desagradáveis. A turbamulta discutia acaloradamente e alguns truculentos marginais desencarnados se disputavam direito sobre as pessoas que tombavam no lutoso acontecimento. A menos de 100 metros, fomos recebidos pelo irmão Agenor, encarregado do atendimento daquela área, com um grupo de servidores, que de pronto sintetizou a tragédia. Eram 5 jovens que pareciam embriagados e trafegavam em velocidade, quando outro veículo fez uma ultrapassagem rápida. O mesmo não concluíra o lance, quando freou violentamente em razão de um obstáculo à frente. Como também desenvolvesse a alta velocidade e colhido pelo imprevisto, o jovem que vinha atrás tentou desviar-se, subindo no passeio, chocando-se contra a balaustrada. O golpe muito forte rompeu a proteção, indo o carro cair nas águas lodosas do mangue, perecendo os seus ocupantes. Já nos encontrávamos próximos do local, quando veio o instrutor, uma veneranda mulher desencarnada, que nos saudou e me nudenciou comovida. A par da compaixão que me inspiram os jovens, ora tombados nesse trágico insucesso, por imprevidência, sofro o drama que ora se inicia com o meu neto, rapazote de 17 anos, cujo corpo jaz no fundo do pântano entre os ferros retorcidos do veículo destroçado. Na leviandade juvenil, deixou-se arrastar por companheiros igualmente irresponsáveis, vindo a ser colhido pelo infausto desfecho que presenciamos. Porque me encontrasse de serviço num local próximo, senti a mente do netinho tresvairando no excesso das alegrias dissolventes. Fui atraída pelo impositivo dos vínculos que nos mantêm unidos, minutos antes, e percebi o que se sucederia. Tentei induzi-lo a interferir com um amigo para que diminuísse a velocidade, e não consegui. Inspirei-o a que mandasse parar, sob a justificativa de alguma razão, porque estivesse indisposto, não logrei resultado. A sua mente parecia entorpecida, não me registrando o pensamento. Acompanhei a tragédia sem nada poder fazer. Receio agora que ele e os outros venham a cair nas mãos dos irmãos infelizes, vampirizadores das últimas energias orgânicas que se preparam para os assaltar. Dr. Bezerra tranquilizou-a com breve prontamentos. Quando fomos vistos pelos espíritos esturdios, doestos e imprecações absurdas choveram sobre nós. Éramos 4 servidores em nome do bem, enquanto os agressores formavam uma horda expressiva, ruidosa e agressiva. O amigo induziu-nos mentalmente à harmonia íntima e à confiança integral de que nos revestimos, evitando qualquer sintonia com os rebeldes que nos incitavam a reações indevidas. Chegaram os salvadores, baldou atrevido o perseguidor de face patibular, retratando todo o infortúnio que fingia não sofrer. Vem em nome do crucificado, que a si mesmo sequer não se salvou. Um coro de blasfêmias estrugiu no ar.
Punhos se levantaram cerrados e as agressões verbais sucederam-se ameaçadoras. Formemos uma muralha em torno deles, rosnou o ímpio verdugo que se aproximou de nós, denotando as suas intenções maléficas. Impeçamos que se intrometam em nossos direitos. Esmaguemos os impostores não convidados. Percebi o semblante do instrutor que orava quando fazíamos nós outros, e subitamente ele se transfigurou. Uma luz radiante dele se exteriorizou, débil a princípio e forte a seguir, envolvendo-nos os quatro, enquanto começavam a cair leves flocos de delicadíssima substância, igualmente luminosa, que parecia provocar choques na malta irreverente, graças às desencontradas reações que eclodiam no desespero que os assaltou de repente. São feiticeiros perigosos, pontificaram alguns, que se afastaram assustados. Desencadeiam o fogo do céu, que nos está a queimar. Fujamos daqui. São anjos de Deus que nos podem socorrer, expressaram os mais infelizes, caindo de joelhos e mãos postas, recordando as atitudes dos seus cultos antigos. Socorrei-nos, tirai-nos dessa vida purgatorial. São apenas mágicos, utilizando-se de forças mentais que não nos intimidam, exclamaram os mais pertinazes malfeitores que teimavam em permanecer. Os desgraçados que acabaram de morrer são nossos, e daqui não nos vamos arredar pé. As sentenças lacrimosas ensurdecedoras prosseguiam, enquanto se intensificava a divina resposta à prece ungida de amor. Um clarão mais forte fez-se de inopino, que atemorizou a súcia furibunda, que se dispersou em verdadeira alucinação. Rapidamente diluiu a treva densa, desapareceram os comensais da maldade, vítimas de si mesmo que eram, ficando o ambiente respirável. Permaneciam-me, porém, as impressões fortes da cena de disputa que vira. Eram vagabundos e seres fecerinos, animalescos, lupinos, semiescos, enquanto os que preservavam, com anamolias embora as formas, estavam andrajosos e sujos, formando um quadro dantesco, realmente apavorante. Eu já possuía alguma experiência nas regiões inferiores e em outras tarefas de assistência, não obstante, aqueles grupos vitalizados pelas emanações humanas, no desenfreio da orgia, pareceram-me mais horripilantes e tenebrosos. O benfeitor percebeu-me a perplexidade ao notar o pedido de socorro dos mais tímidos sofredores e veio em meu esclarecimento. Não estranhe o irmão Miranda a nossa atitude de silêncio, nem a interprete como indiferença, à dor do próximo. Nossos irmãos doentes não se encontram em desvalimento. O auxílio do alto nunca falta. Este não é o momento de socorrê-los. A nossa tarefa aqui tem outra finalidade, que devemos atender com presteza. O apelo de ajuda resulta-lhes, no momento, do medo e não do sincero desejo de renovação. Todos respiramos o clima dos interesses que sustentamos. Logo, os necessitados se voltem na direção da misericórdia. A terão. Equipes especializadas para esse mistério assistem os padecentes sem que estes se deem conta, apenas aguardando oportunidades que lhes sejam propiciadas pelos enfermos a fim de ministrar-lhes ajuda. O que ele está dizendo aqui? Que essas pessoas que pediram para serem libertas daquele bando, se elas vibrarem esse desejo, automaticamente vem o socorro e tira ela do grupo. Não precisa nenhum equipamento, não precisa nenhuma missão especial. É praticamente automático. Se fosse sincero, isso já teria acontecido. Continuando. Confiemos em Deus, sem muitas interrogações de nossa parte. A palavra advertência e esclarecimento alcançou-me no momento próprio, liberando-me e fazendo-me fixar o pensamento no Pai. Quanto mais violentos e vulgares os comportamentos humanos, mais fáceis presas fazem-se as criaturas, submetidas aos seus agores desencarnados. Sofrendo-lhes as injunções penosas, sustentam-lhe as forças mediante as densas emanações mentais e exteriorizações fluídicas, nas quais aqueles se locupletam, formando grupos de obsediados em larga subjugação de refazimento improvável.
exploram-lhe as energias, os espíritos que, por sua vez, passam a depender das vítimas em parasitose, inditose desequilibrada. Não havia tempo, porém, para mais demoradas reflexões. A prece do benfeitor atraíra cooperadores das cercanias que se aproximaram. Na balaustrada aglomeravam-se algumas pessoas contritas, comentando a ocorrência. O tráfego se interrompera e as buzinas soavam inclementes. A polícia fora informada por transeunte precimoso, mas ainda não chegara. Os cooperadores que vieram em auxílio, alguns enviados do posto central, que captara a oração superior, eram adestrados em diversos tipos de salvamentos, inclusive daquele gênero de acidentes. Os que chegaram do posto haviam se munido antes de uma rede especial e apresentaram-se. O mentor convidou-nos à concentração e descemos ao fundo do mangue, repleto de resíduos negros, densamente pastosos. Betume, restos e solventes, hulha, petróleo bruto misturavam-se no solo pestilento do canal onde o veículo mergulhara, no qual pereceram, asfixiados, os moços. 4 cooperadores distenderam a rede, que se fez luminosa à medida que descia suavemente sobre os despojos, superando a escuridão compacta. Observei o mentor acercar-se dos corpos, alguns deles lacerados, com fraturas internas e externas, estampando no rosto as marcas dos últimos momentos físicos. Fortemente imantados aos corpos, os espíritos lutavam em desespero frenético, em tentativas inúteis de sobrevivência. Morriam e ressuscitavam, remorrendo em contínuos estertores. Se gritavam por socorro, experimentavam a água pútrida dominar-lhes as vias respiratórias, desmaiando em angústias lacinantes. O motorista falecera no momento do choque, quando golpeara a cabeça, sofrendo imediata concussão cerebral. A avózinha, que, imergida conosco, procurou cooperar no deslinde dos espíritos em aturdimento, auxiliando com intensa ternura os recém-desencarnados. Por fim, cuidando carinhosamente do netinho em agonia indescritível. Sob o comando seguro, os lidadores destrinçaram os laços mais vigorosos, enquanto colocavam os espíritos na rede protetora que foi erguida à superfície do mangue, donde foram transferidos para as padiolas que já os aguardavam. A equipe de salvamento prosseguiu liberando a condutos que mantinham os corpos vivos sob a energia vital do espírito. Interrompida a comunicação física, permaneciam poderosos liames que se desfaziam somente na medida em que se iniciasse o processo de decomposição cadavérica, em tempo nunca inferior a 50 horas, considerando-se as circunstâncias em que se dera a desencarnação, no caso muito violento, em período bem mais largo. Porque esses corpos têm muita energia vital, então por isso que é mais difícil essa liberação. Continuando. Não há mortes iguais, tendo-se em conta as conquistas morais de cada pessoa, os requisitos espirituais que a cada um tipificam, os apegos ou não à matéria, as fixações e jogos de interesse, as dependências físicas e mentais. A desencarnação varia de um para outro ser humano, que experimenta a perturbação correspondente em tempo ao estado íntimo em que se situa. Morrer nem sempre significa libertar-se. A morte é orgânica, mas a libertação é de natureza espiritual. Por isso, essa turbação espiritual pode demorar breves minutos nos espíritos nobres, como decorrência da grande cirurgia, e até séculos nos mais embrutecidos, que se dão conta quando lhes sucede. Nas desencarnações violentas, o período e intensidade de desajuste espiritual correspondem à responsabilidade que envolveu o processo fatal. Acidentes de que se não tem uma culpa atual, passado o brusco choque, sempre tornam de menor duração o período perturbador do que ocorrendo em condições de intemperança moral, quando o descometido passa a ser incurso na condição de suicida indireto. O mesmo sucede nos casos de homicídio, em que a culpa ou não de quem tomba responde pelos efeitos em aflições que prossegue experimentando.
Já os suicidas, pela gravidade do gesto de rebeldia contra os devidos códigos, carpem, sofrem por anos a fio a desdita, enfrentando em estado lastimável e complicado o problema de que pretendem fugir, não raro experimentando a perseguição de impiedosos adversários que reencontram no além-túmulo, que os submetem a processos cruciais de lapidação em dores morais e físicas, em face da destruição do organismo que fora equipado para mais largo período na Terra. A operação de desintegração dos laços fluídicos com os despojos físicos que ali se realizava demorou por meia hora aproximadamente. Emergimos ao terminá-lo e comovi-me com a ternura com que a avó envolvia o neto adormecido, que estremecia de momento a momento sob o efeito das reações venenosas remanescentes do corpo de que se despojara. A polícia estava chegando ao local, trazendo um carro-guincho para a operação de retirada do veículo submerso. Curiosos de um lado e de outro da vida, confabulavam, enquanto alguns apresentavam informes e explicações. Partamos daqui, determinou o orientador, pois nada mais há a fazer. O sol brilhava sobre a cidade em meio rebuliço, apesar da música barulhenta em algumas avenidas e o desfile que prosseguia interminável. Meus amigos, tivemos muitas informações interessantes nesse capítulo. Convém que seja lido novamente para que possamos captar todos os detalhes. Por hoje ficamos por aqui, aguardo vocês no capítulo seguinte. Abraços!